Bom dia, pessoal. Mais um 3 em Pauta nesta quinta-feira, 8 de abril. Um grande abraço a você que nos acompanha aqui pela Rádio Ômega, no Espaço Cultural Filete. Um grande abraço a toda a nossa audiência e vamos começando a falar sobre a nossa convidada, mesmo apresentando a nossa convidada antes dos nossos companheiros de bancada, que é a Priscila Veríssimo, analista do Sebrae e especialista em empreendedorismo feminino. Tudo bem, Priscila? Bom dia, obrigado por participar do 3 em Pauta. Ouvintes, gostaria de agradecer muito pelo convite de vocês e é com muita felicidade que eu estou aqui com vocês nessa manhã de quinta. Obrigada pelo convite. Vamos ter muitos assuntos aí a debater a respeito do empreendedorismo feminino e também do empreendedorismo em geral, então, e enfim, todo o trabalho que o Sebrae faz em prol do empreendedor. E, como sempre, temos aqui, quando eu estou no estúdio, quem está online é Cris Carvalho e Anderson Firmino. Cris Carvalho, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ted, bom dia, Anderson, Marcelo, ouvintes, bom dia, Priscila. Seja muito bem-vinda ao programa 3 em Pauta. Obrigada, Cris. Anderson Firmino, aquele abraço, hein? Bom dia, Ted, bom dia, Cris, bom dia, Priscila, obrigado por atender o nosso convite. Eu já tinha entrevistado a Priscila anteriormente, para um outro projeto aí do Região em Pauta da Tribuna, e ela tem bastante coisa a esclarecer, é boa de papo, assim, com certeza essa hora vai passar voando aí, de tanto que a gente vai pegar esclarecimentos. Maravilha. E antes até do giro de notícias já tradicional no 3 em Pauta, temos aquele famoso recadinho do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa, patrocinador do 3 em Pauta. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas 137 em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Tá aí o recadinho do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa, lá na Bernardino de Campos, número 50, e suas demais filiais em Santos, em São Vicente e outros municípios de São Paulo. Começando o giro de notícias, né? Já tô com a mão na massa aqui, a gente já começa. E a Cris sempre comenta quando a gente dá o giro de notícias, pô, temos uma notícia boa? Temos uma notícia boa? Temos uma notícia boa, vamos começar com ela. A taxa de ocupação de UTIs sofreu leve queda, ainda que seja leve, é uma boa notícia, afinal é acompanhada da palavra queda, no estado e na grande São Paulo. A taxa de ocupação dos leitos de UTI, a unidade de terapia intensiva, né, para tratar pacientes com Covid-19, sofreu uma leve queda no estado de São Paulo, de acordo com dados do governo paulista. Nesta terça, já dados ainda de terça, 88,6% dos leitos do estado estavam ocupados, enquanto na terça passada, na terça anterior, a ocupação era de 89,9%. Já a Grande São Paulo tinha lotação de 88% contra 88,5% registrado na semana passada. Há 15 dias, melhor dizendo, esse número era ainda maior, com 92,3% no estado e 92,2% na região metropolitana da capital. Como eu disse, é uma leve queda, mas qualquer queda no momento em que vivemos tem que ser comemorada, né? Anderson Firmino. Com certeza, com certeza. E ontem o prefeito de Santos, o Rogério Santos, fez um balanço do período de lockdown e confirmou que houve sim uma queda no número de internações, da média diária de internações por conta da Covid-19. Segundo ele, a queda registrada foi de 18% na média diária, né? Ele afirma que antes do lockdown eram 64 internações por dia, e hoje a média de 52 internações por dia, configurando essa redução de 18%. Então ele considera já positivo o efeito do lockdown, e outros ainda vão ser determinados, observados ao longo das semanas aí, como a Cris ouviu, como eu ouvi dos especialistas lá, do próprio prefeito, nas semanas que antecederam o lockdown. Então fica a expectativa aí que sim, já foi registrada uma redução na média de internações diárias por conta da Covid, em função do lockdown que terminou no último domingo. Está de certo. E uma outra notícia que tem a ver diretamente com a Covid-19, e de certa forma até indica uma sinalização de mudança de pensamento, digamos assim, é que o presidente Jair Bolsonaro diz que espera por medicamento para a cura
da Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro aí disse ontem, né, nessa quarta-feira, que espera por esse medicamento que possa ser usado no tratamento de pacientes contra a Covid-19, sem especificar o nome de remédio. Lembrando que ele sempre foi um dos garotos propaganda, aí, cloroquina, ivermectina e remédios afins. A fala ocorreu durante a posse do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, em Foz do Iguaçu, no Paraná. E Bolsonaro falou, abre aspas, tenho certeza que brevemente será apresentado ao mundo um remédio para a cura da Covid, porque a gente fica assustado, prezada imprensa brasileira, tanta eficiência, né? Tanto foco apenas na vacina de 10, 20 doses à unidade, comentou em seu discurso. Quer dizer, ele fala da esperança no remédio, mas talvez seja uma forma também de criticar a vacina, e enfim, acaba sendo um uso político da mesma forma, né, Anderson? Com certeza, né? O morde e assopra, né? Ele não quer ir totalmente contra a vacina, porque está comprovado que a vacina é o caminho, né? O caminho que nós temos aí para a imunização, para poder livrar a gente dessa terrível doença, né? Mas ao mesmo tempo não quer abrir mão das convicções dele, né? Então fica no meio do caminho, né? E Ted, a Prefeitura de Santos divulgou hoje que os alunos da rede municipal de ensino vão continuar sendo atendidos no ensino remoto durante o mês de abril. As aulas semipresenciais, né, as híbridas, né, que eles chamam, foram previstas para retornar em 3 de maio, respeitando todos os protocolos sanitários exigidos. Segundo a secretária, lá, Cristina Barleta, nesse momento o ensino seguirá de forma remota. A partir do dia 12, as escolas estarão abertas de acordo com a organização de cada equipe gestora para entrega de cestas básicas, orientação pedagógica, retirada de material de ensino. Então, só confirmando, então, a volta do ensino semipresencial, o híbrido, né, para o dia 3 de maio em Santos. E falando em novidade, né? Lembra que a gente comentou, as feiras livres vão ficar suspensas e tal, aqui em Santos e tal? Esquece, já mudou, já voltou. Vamos ter feiras livres novamente a partir desta sexta-feira de amanhã, mas, como sempre tem um mas, com novas regras. As feiras livres de Santos aí voltarão a ser montadas nessa sexta-feira, como eu falei, com novas regras das 7 da manhã ao meio-dia. Elas funcionarão entre terça e sábado, e as primeiras feiras dentro desse novo formato ocorrerão nos bairros São Manuel, Macuco e Ponta da Praia. Entre as restrições anunciadas pela Prefeitura estão a autorização apenas para barracas de frutas, legumes, verduras e pescados. Ainda serão montados gradis para controle de acesso, deve ser tipo o que foi feito um tempo atrás, no ano passado, nas bandas, né? Provavelmente, imagino, que sirva de comparação, não sei. Ainda serão montados gradis, como eu falei, para controle de acesso, a fim de evitar aglomerações, e fiscais medirão a temperatura de vendedores e consumidores. O que me chamou a atenção quando eu vi essa notícia ainda no dia de ontem é que chegou a ser editado um decreto suspendendo, né? E logo depois houve uma reunião que se chegou a esse acerto. Agora eu me pergunto, não seria mais fácil ter feito a reunião e, quem sabe, chegado ao acerto como se chegou e já liberado de uma vez, ou se não se chegasse a um acerto, aí sim se editar um decreto e falar, tá suspenso, sabe Deus até quando? Enfim, não dá para entender, né, Anderson? Ted, posso fazer o meu comentário? Pode, à vontade. A gente colocar um parênteses, que assim, nós noticiamos que estaria suspensa. Não só nós, como outros colegas, outros veículos de imprensa. Mas, né, o famoso mas, por que a gente noticiou? Porque foi o que a assessoria de imprensa da Prefeitura encaminhou para nós. E divulgamos. No dia seguinte, eles mudam. Então, acaba ficando, porque aquelas pessoas fãs de redes sociais e que gostam de dar notícias nas redes sociais, sem saber, acabam julgando a gente, que a imprensa não sabe fazer, a imprensa que está errada, a imprensa a cada hora fala, não, a gente fala aquilo que é passado para nós, a gente checa e assim, a fonte é segura porque é a assessoria de imprensa da Prefeitura. Então, o que eu acho que assim, não adianta fazer da imprensa a mesma coisa que uma rede social. Então, olha, vou fazer o decreto de que vai cancelar. Ok, vamos divulgar. No dia seguinte, vou fazer o decreto que não vai ter mais. Então, você tem que decidir, foi o que o Ted falou. Decide logo de uma vez, não tem mais decisão, aí vamos noticiar. Porque ficar noticiando cada passo que é dado, é isso que vai perdendo a credibilidade.
E só um detalhe, medir temperatura não resolve nada, só medir a temperatura. O principal é o álcool em gel, porque a feira livre, é ao ar livre, e dentro dos supermercados. E tem supermercado aí, que eles medem a temperatura, a gente nem sabe se está medindo, porque só encosta em você, nem te mostra, e não tem nem álcool gel. O segurança fica escondendo o álcool gel atrás dele, assim. Quem quiser que peça licença para o segurança sair dali e tirar. Entendi, e se quiser, eu ainda dou o nome do supermercado, porque isso eu vi 4 vezes em uma semana. Então, eu acho que não adianta se preocupar só com a feira livre, a gente tem que se preocupar também com os supermercados. É isso aí. Anderson Firmino. Parece uma fiscalização maior, né? Uma fiscalização mais efetiva. E essa fiscalização, Anderson, não pode ser só nos bairros nobres, né? Não adianta fiscalizar a Ponta da Praia e Gonzaga. Enfim. Exatamente. Já cortei demais você. Muitos bairros aí, muitas situações aí que passam ao largo aí do poder público, né? E para fechar, gente, uma notícia legal aqui. Felizmente hoje é um dia de boas notícias, né? Vocês lembram da Roberta, que conversou com a gente no 3 em Pauta, até que ela homenageou a mãe, que é a faxineira, na cerimônia de formatura, né? Depois entrou por telefone aqui, inclusive, com a gente, né? Telefone com a gente, assim, uma história muito bacana. Então, ela vai ganhar uma bolsa de estudos para mestrado da Unimes, né, da Universidade Metropolitana de Santos, que é a qual ela se formou, né? Ela vai poder se tornar professora universitária no futuro, né? Que é um sonho também dela, que trabalha com manicure, enfim, tenta se virar como pode, mas o sonho dela é ser professora universitária. Então, uma história bacana, uma história de conquista, né? E a gente vai falar de outra história de conquista daqui a pouco, né? Quando falar de empreendedorismo feminino, mas com certeza essa história da Roberta tocou muita gente, assim, e nós ficamos felizes de poder trazer para o ouvinte do 3 em Pauta o desfecho dessa história, né? Um acréscimo dessa história, um acréscimo bem bacana, que é a bolsa de estudos para a Roberta, vai poder fazer mestrado e futuramente se tornar professora universitária e poder ensinar tantos outros aí a chegarem onde ela chegou. Nada melhor que começar com boas notícias e terminar com boas notícias. Nem sempre isso é possível, até porque os fatos não permitem, né? A verdade é essa. Mas hoje foi um dia de exceção. Que esse dia de exceção se torne regra, quem sabe, no futuro, um futuro bem próximo. E até começando a falar com a nossa convidada, a Priscila Veríssimo, eu queria começar perguntando o seguinte, Priscila, levando em conta esse período de pandemia que vivemos, levando em conta desde março do ano passado para cá, o Sebrae você registrou, enfim, um aumento da busca das mulheres, por parte das mulheres, em empreender em relação a um período dito, o antigo normal, né, digamos assim, houve um aumento, um percentual, é possível mensurar isso? E você daria para saber o porquê disso? É possível saber o porquê, caso tenha havido esse aumento? Sim, o interessante é que em plena pandemia nós tivemos um aumento de 40% quando se trata de empreendedorismo feminino. E a principal razão para essa mudança é devido à alta taxa de demissão que as mulheres sofreram nesse período, né? Muitas perderam o emprego e elas precisaram manter a renda da sua casa. E a gente percebe que o comportamento da mulher dentro do empreendedorismo é algo relativamente novo que vem ganhando cada vez mais força, né? Há um tempo atrás, quando a gente falava da mulher, ela era vista apenas como dona de casa, tomava conta dos filhos, tinha esse histórico, né? E com o passar do tempo, essa mulher foi ingressando na faculdade, foi tendo mais estudos, ela foi conquistando espaço no mercado de trabalho. Hoje, essa mulher, ela também está à frente de grandes equipes na liderança, né, gerindo pessoas. A mulher, a gente percebe que ela tem essa sensibilidade de se colocar no lugar do próximo, de ter empatia. Então, ela tem essa habilidade em gerir pessoas. Por isso que, nos dias de hoje, elas ocupam muitos cargos de liderança. E o empreendedorismo também é uma nova solução
para onde elas vão caminhando, né? Seja na área de prestação de serviços, na área de alimentação, o comércio de vestuário. Então, a gente sempre fala, né? O lugar da mulher é onde ela quiser. E mais do que nunca a gente vê o quanto nós estamos ganhando espaço no mundo. Antes até da pergunta do Anderson, uma brincadeira, claro. Não sei se é aí na sua casa ou perto aí, Priscila. Eu acho que tem um empreendedor aí ou alguma empreendedora trabalhando aí, dando umas marteladas aí. São os pontos do home office, né? É cachorro latindo, é campanha tocando, é obra no condomínio. Infelizmente, a gente lida com esses percalços, mas são normais, né? Eu estava até com o áudio fechado até eu falar, mas agora não teve jeito. Esperaram você falar para dar as marteladas. Eu acho que é alguma coisa com você. Hein? Foi isso mesmo. Eu não diria nem empreendedor, eu diria empreiteira mesmo. Exatamente. Lembrou bem. Diga lá, Anderson. Pergunta dela. Cris Carvalho, olha aí. Vamos lá. Gente, a minha conexão tá falhando aqui um pouco, pois é, mas de repente você sumiu, aí eu ia chamar o Anderson. Pois é, não sei, tá parando tudo aqui. Acho que a minha Vivo tá no limite. Tá morrendo. Por aí. Deve estar morrendo. Priscila, na hora de procurar um Sebrae para se tornar um microempreendedor individual, a mulher é quem mais tem a iniciativa de tomar essa decisão? É quem mais procura esse trabalho, esse serviço, na verdade? Ou está empatado com os homens? Olha, nós tivemos até uma pesquisa que nós realizamos recentemente, até no Portal do Empreendedor, onde a gente consegue mensurar os MEIs aqui na nossa região da Baixada Santista, das 9 cidades, né? E o que me impressionou é que as mulheres, elas passaram os homens quando nós falamos de MEIs formalizados. Então, principalmente na prestação de serviço, essas mulheres, elas vão buscando se formalizar. Elas entendem quais são os benefícios de ser MEI, quais são as obrigações, o que elas ganham quanto à aposentadoria, em relação às taxas que elas devem pagar. Então, elas começam a perceber que há uma vantagem em ser MEI, né? É uma garantia também. Então, muitas passaram a se formalizar. E nos cursos que nós realizamos, depois até se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de divulgar uma nova turma que nós teremos, a gente fala muito da formalização. E elas acabam, muitas vezes, saindo do curso, indo no Portal do Empreendedor, entendendo como funciona a formalização, a gente dá todo esse direcionamento, passo a passo, e elas acabam se formalizando. Então, hoje há, sim, uma busca muito grande por parte das mulheres, não só na busca por formalização, mas principalmente na busca pela gestão da sua empresa, entender melhor como que funciona um fluxo de caixa, a gerir pessoas, toda essa parte de planejamento. Então, principalmente nesse curso que nós temos, o Sebrae delas, a gente percebe o quanto elas estão comprometidas, o quanto elas se empenham em ter acesso a esse conhecimento. E por ser um curso online, eu sempre até trago para elas, né, que eu sempre busco trazer um ponto positivo mesmo de uma situação negativa. Então, nós gostaríamos de estar presencialmente aplicando todos os cursos, só que no momento, como não é possível, a gente faz o online. E o online é uma oportunidade da gente entrar um pouquinho na casa de cada um, de conhecer melhor quem é aquela mulher que tá se capacitando. Muitas continuam trabalhando, assistindo o curso, estão com os filhos, estão fazendo almoço, continuam fazendo as atividades do seu dia a dia e assistindo o curso e com super comprometimento de estar no mesmo horário todos os dias, interagindo. Então, eu sempre tento trazer esse ponto positivo da gente conhecer melhor essa mulher, de estar um pouquinho na casa delas, conhecendo quem é aquela pessoa, a rotina, a história. Então, é muito positivo. Diga lá, Anderson. Priscila, eu queria saber de você, como é que é o trabalho, digamos, de convencimento, das mulheres que fazem o bolo, que vendem a roupa, que fazem a comida, de que elas são empreendedoras, sim, mesmo o chamado bico, entre aspas, já é um empreendimento e que pode ganhar uma estrutura, pode ganhar um apoio, uma retaguarda
também via Sebrae. Como é que é esse trabalho de convencimento de que as mulheres têm capacidade de fazer aquilo virar de uma maneira bem melhor e muito mais impactante na vida dela, enfim, da família? Como é que é esse trabalho de convencimento, digamos assim? Olha, Anderson, esse é um ponto muito importante, que realmente a gente precisa quebrar esse paradigma, porque muitas encaram realmente vender um bolo, ou vender um produto por catálogo, ou vender uma roupa, por algo que vá somente agregar a uma renda. E o nosso principal objetivo é quebrar esse paradigma e mostrar para a mulher que ela é sim uma empreendedora. Então, principalmente nesses cursos que nós realizamos, o primeiro passo que a gente tem com elas é falar sobre inteligência emocional. A gente teve essa preocupação de ter esse conteúdo no nosso curso para justamente a gente mexer em algo dentro delas, mostrar para elas, falar um pouquinho de autoestima, de automotivação, então o que faz elas acordarem todo dia, irem trabalhar, qual é o propósito atrás disso, então de oferecer uma melhor qualidade de vida para a família, de colocar a comida na mesa dentro da casa dela, de comprar uma casa, de viajar. Então há um objetivo, há um sonho atrás dessa mulher, e o nosso propósito é fazer renascer isso dentro delas, né? Então, nesse curso, a gente escuta os mais diversos relatos. Desde então, por exemplo, eu sempre trabalhava com um sorriso no rosto, vendendo acarajé, hoje eu estou tão desmotivada, eu não tenho força. Então, a gente vem com uma posição de acolhimento, de mostrar realmente, não, a época está difícil, é para todo mundo, todos nós temos os dias bons e os dias ruins, isso vai passar e a gente está aqui para te ajudar, para mostrar que é possível, que a gente pode ter um melhor controle das nossas finanças para ter um melhor resultado. A gente fala também muito sobre o Prolabore, que muitas acabam desconhecendo, mas nada mais é do que o salário daquela empresária. Então, a gente mostra para ela o potencial de crescimento que tem no negócio dela e que ela, tendo esses controles, é possível ela, de repente, sair de um trabalho informal dentro de casa e ter seu próprio ateliê de costura, ter sua confecção de bolos, enfim. Então, a gente mostra que é possível ela empreender, ela aumentar o potencial do seu negócio, e a gente trabalha muito também, Anderson, o empreendedorismo. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tem um foco naqueles 10 comportamentos empreendedores, que é até a base do nosso curso Empretec. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um curso que foi até desenvolvido pela ONU, e nesse estudo, a ONU apontou que em determinada região, aquelas empresas que tinham mais sucesso não era em virtude da localização da empresa, do tempo de mercado, dos segmentos, se era um homem ou se era uma mulher gerindo. O que aqueles empresários tinham em comum para ter o sucesso eram determinados comportamentos. Então, com base nisso, nesses 10 comportamentos, a gente tem essas oficinas também e mostra para elas quais são esses comportamentos, que é você assumir riscos calculados, você ter uma boa rede de contatos, você ser perseverante, você sempre batalhar pelas coisas. Então, são 10 comportamentos e a gente vem desenvolvendo isso nelas também. Então, além de toda a fala, de toda a oratória que a gente tem em gestão, a gente também, os 2 pontos principais para mudar a chave na cabeça dessa mulher é falar sobre empreendedorismo e falar sobre inteligência emocional, os 5 pilares. Então, acho que esse é o caminho. Priscila, uma pergunta que eu queria fazer, até tem relação com essa do Anderson, é a respeito de uma seguinte situação. O homem ou a mulher, quando vai ao Sebrae, ele tem uma ideia do que ele vai fazer, do negócio que ele vai fazer, uma ideia ainda que mínima, né? E eu te pergunto o seguinte, não sei nem se é possível mensurar o que eu vou te perguntar. No geral, assim, comparando homens e mulheres, qual que no final das contas vem com as ideias mais prontas e diante das explicações do Sebrae, diante do que o Sebrae tem a apresentar e esclarecer,
quais as ideias sofrem menos alterações? São as dos homens ou são as das mulheres, Priscila? Olha, é uma pergunta difícil de responder, mas assim, a ferramenta que a gente dá para eles é fazer com que a ideia seja a mais assertiva possível, né? Então, a gente trabalha até com a metodologia Canvas, onde é uma ferramenta que possibilita que eles tirem essa ideia do papel e comece a realmente modelar o seu negócio. Então, pensar em quem é o público-alvo, em quem são as parcerias existentes e que podem vir a agregar no negócio, como vai se dar o processo, as ferramentas de finanças. Então, essa ferramenta que a gente oferece para eles, é possível que eles modelem e comecem já a tirar um negócio do papel. E isso aliado a um plano de negócios também. Então, eles fazerem a projeção do quanto eles vão investir, do quanto eles pretendem faturar, quando vai ter o retorno desse negócio. Então, eu acho que é muito mais uma questão de pegar toda essa ferramenta e colocar em prática, independente do sexo, se é homem ou se é uma mulher. Antes da pergunta da Cris... Oi, desculpa, Priscila, você conclua, por favor, eu te cortei. Não, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas o caminho que nós geralmente utilizamos é esse. Não, perfeito, entendi. Não tem um número, obviamente, né? Por isso que eu perguntei se era possível mensurar, que não exatamente, né? E antes da pergunta da Cris, temos mais um recadinho do Laboratório Célula Mater. Em breve, Laboratório Célula Mater Kids, uma estrutura diferenciada e lúdica para o atendimento infantil, crianças de 0 a 12 anos. Mais informações através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Aí mais um recadinho do Laboratório Célula Mater, lá na Bernardino de Campos, número 50, e suas demais filiais em Santos e em demais cidades do estado de São Paulo. Cris Carvalho. Então, eu vou ler os recadinhos agora, tá? À vontade. Vamos lá. Marcelo Dias acompanhando a gente, Maria Aparecida Coelho Dias, bom dia. Beatriz Marques, bom dia, pessoal. Com um pouquinho de atraso, desejamos parabéns a todos os profissionais da Rádio Ômega pelo Dia do Jornalista ontem. Obrigada, Beatriz. Beatriz Marques, lá da Clínica do Dr. Bolzan. Fernando Passos, bom dia a todos. Matheus Fontes, bom dia e parabéns pelo programa. Abraço especial ao Anderson e ao Ted. Ted, se me permite, Priscila, também, ao invés de fazer uma pergunta, eu queria fazer na verdade, um pedido das pessoas. Ontem eu pedi e eu queria... reforçar esse pedido. Deixa eu só achar aqui os dados... sim, aquele da doação de sangue que você porque saiu, exatamente, saiu aqui da minha página. Mas vamos lá. A gente queria pedir uma doação de sangue, tá? Na verdade, para um médico veterinário. Ele é irmão de um médico lá da nossa querida Beneficência, e ele está internado na Beneficência Portuguesa. O médico Paulo Ricardo da Inês, ele está necessitando com urgência de doação de sangue de qualquer tipo. As doações devem ser feitas lá no Hemonúcleo de Santos, que fica no Hospital Guilherme Álvaro. O próprio Hemonúcleo, ele pede para que dê preferência se fazer durante a semana, que é mais tranquilo, de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia e meio, e o Hospital Guilherme Álvaro fica no Oswaldo Cruz 197. Lembrando que quem quiser fazer a doação de sangue não precisa se preocupar em relação eu vou estar entrando no hospital, eu vou passar por pacientes de Covid, eu posso me contaminar. Não, é um prédio anexo, totalmente fora de qualquer tipo de contato com paciente de Covid, tá? Então, assim, quem puder fazer esse ato de amor, de doação de sangue, hoje, com essa pandemia que a gente está vivendo, o Hemonúcleo de Santos, outros hospitais também estão precisando com uma certa urgência, porque está acabando, né? Os pacientes vão precisando de sangue, eles vão doando. Então, quanto mais você puder doar, quanto mais gente puder doar, melhor. E a gente nunca sabe se amanhã ou depois, nós ou alguém da nossa família, alguém mais próximo pode estar precisando. Então, lembrando, quem puder ir no Hemonúcleo de Santos, segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e meio, só dar o nome do paciente Paulo Ricardo da Inês. Era esse o meu recadinho. Uhum. Você tinha uma Pode pergunta fazer pergunta agora, sequência, depois eu pergunto na próxima. Maravilha. Anderson Firmino. Eu queria perguntar para a Priscila, entre os cuidados, né, entre as dicas, né, as instruções para quem está formatando um negócio,
muito importante a parte financeira, né? Então, eu quero saber como é que aquela conversa com as empreendedoras, com o pessoal que procura o Sebrae, para não misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, né? Cada coisa é uma coisa, e o cuidado sobre a tomada de crédito, né? Porque isso pode ser uma forca sem tamanho para um empreendedor iniciante. Esse ponto é muito importante, viu, Anderson? Até nas nossas palestras, o que a gente fala muito, esse parece que é um discurso, é o primeiro discurso que o Sebrae faz. Você separa as finanças pessoais e as da sua empresa, e muitos, eles não têm essa separação. Então, o que acontece? A pessoa trabalha, chega no final do mês, ela não vê a cor do dinheiro. Aí pensa, para onde está indo tudo que eu estou faturando? O que está acontecendo? E o grande ponto é que, muitas vezes, a empresa, ela não tem condições de manter o padrão de vida do empresário. Então, por exemplo, há um tempo atrás, a minha empresa, ela faturava 20 mil e eu retirava um Prolabore de 5 mil. E hoje, e tudo bem, naquele período, tudo bem. E hoje, a minha empresa, ela não fatura mais 20, ela fatura 15. E eu continuo mantendo aquele Prolabore de 5 mil. Então, o que acontece é que essa empresa, no atual momento, ela não consegue mais pagar aqueles 5 mil reais de Prolabore. E quando a gente fala de Prolabore, o que muitas vezes confundem os empresários é que eles acreditam que seja um valor que sobre no final do mês. E Prolabore, na verdade, é tudo aquilo que você tira da empresa para pagar algo pessoal. Então, o valor que você tira da empresa para pagar a conta de luz da sua casa, o aluguel, a escola dos filhos, o supermercado, conta de água, todas as despesas pessoais que você estiver desembolsando da empresa, ele faz parte do Prolabore. Não necessariamente é aquilo que sobra. O que sobra na empresa seria o lucro, é um valor que a gente precisa ou reinvestir na empresa, ou aplicar no investimento, ou depois de um período, a gente fala até 1 ano, aproximadamente, né? Aí pode estar fazendo essa retirada dos sócios, como se fosse um PL, uma participação de lucros. Mas a gente sempre fala que essa retirada, ela seja feita de forma consciente e com um período também considerável, por exemplo, 1 ano, né? Porque, vamos supor, tem muitos segmentos que eles têm uma sazonalidade. Então, um exemplo clássico que a gente sempre dá é uma própria sorveteria. Então, o que a sorveteria ela fatura em janeiro, em fevereiro, não é a mesma coisa que ela fatura em julho. Então, há uma certa sazonalidade no segmento. Então, eu preciso considerar essa oscilação para que no final do ano, havendo lucro ou prejuízo, eu tome essa decisão de forma consciente com base nesse período, né? Então, uma dica que eu dou para vocês que estão nos assistindo, separe as despesas pessoais e separe as despesas da sua empresa. Então, verifica qual é esse montante que você retira da empresa. E muitas vezes, o que acaba até assustando os empresários, quando eles colocam na ponta do lápis, é porque teve casos até em alguns atendimentos que nós fazíamos pelo Sebrae, o empresário pontuar, olha, eu acho que eu tiro 5 mil reais de Prolabore, eu e a minha esposa. Aí eu falei, então vamos lá. Você vai, pontua tudo que você gasta e no final do mês a gente levanta quanto esse valor e vê se está compatível com a tua empresa. E quando ele foi pontuar tudo que ele gastava, ele percebeu que era 8 mil reais. Então, quando ele me falou 5 mil reais, tendo uma média do quanto seria o salário dele, o Prolabore, ele provavelmente considerou a escola dos filhos, o aluguel, conta de luz, mercado, essas despesas que são altas, que a gente não esquece na hora de pontuar. Mas provavelmente ele não deve ter considerado aquele cafezinho que ele toma todo dia, aquele almoço que ele faz sem se planejar, que é rotineiro. Então, as pequenas coisas que acabam contabilizando e a gente não percebe.
Então, por menor que seja o gasto, não deixem de anotar, para a gente perceber qual é esse valor no final do mês. Priscila, há um ramo mais comum que a mulher, quando vai ao Sebrae buscar esse tipo de dica no empreendedorismo feminino, há um ramo mais comum que elas cheguem para atuar? O homem também tem esse ramo mais comum quando procura o Sebrae? Qual seria de cada um aí? Você saberia dizer? Teria essa ideia? Em uma pesquisa que nós realizamos recentemente, em fevereiro, se eu não me engano, o público feminino, elas são muito direcionadas para o segmento de alimentação, alojamento, vestuário, tem muitas também no segmento da beleza, com essa prestação de serviço, de estética, enfim. Então, esses são os principais segmentos. Alojamento, no caso, seria o quê? Os outros ramos eu entendi. Qual seria o alojamento? A rede hoteleira também. Perfeito. Parte. Entendi. E do homem, no caso, teria esse dado também, não? Olha, em pesquisa, no momento não, mas muitos vêm para essa parte técnica também, né? E até nós temos alguns cursos que no momento agora que nós estamos nessa fase roxa, né? As atividades presenciais estão suspensas, mas muitos procuram esses cursos técnicos também. Então, tem essa parte eletroeletrônica, tem a parte de soldagem, tem a parte de computadores, então muitos vêm desses segmentos também. Perfeito. Cris Carvalho. Construção civil. Priscila, no caso da mulher, acho que mais a mulher, principalmente quando vai fazer no ramo alimentício, muito doce, acho que agora com a pandemia aumentou esse trabalho informal. Como que ela deve, acho que a principal dúvida, como que ela deve estipular o preço do produto que ela está vendendo? Porque algumas pessoas fazem pesquisas de, fulano cobra tanto, eu também vou cobrar, ou eu vou cobrar um pouquinho menos. Mas o que ela tem que pôr em conta, colocar na ponta do lápis, na hora dela estipular o preço daquele produto dela? O preço, Cris, ele precisa estar estabelecido, sim, em relação ao mercado. Então, se tem um produto que está todo mundo cobrando 5, se eu cobrar 15, eu vou estar muito fora dessa média, isso tem que ser considerado, mas principalmente o custo daquele produto. E quando a gente fala no segmento de alimentação, tem o que a gente chama de ficha técnica. A ficha técnica nada mais é do que você padronizar uma receita, né, de modo que você tenha todas as pesagens corretas para que você chegue ao preço de venda final. Então, por exemplo, se eu faço um bolo, eu sei que a massa do bolo, ele me custa, por exemplo, R$15. E como eu chego nesse valor? Tal receita me demanda 200 gramas de farinha de trigo que me custam tanto, me demandam 3 ovos que me custam tanto, me demandam 1 litro de leite que custa tanto, então eu vou pontuando a receita por completo, por menor que seja, eu coloco 5 gramas de fermento, eu considero? Sim, precisa ser considerado. Então, a gente sempre faz aquela regrinha de 3, né? Ver o valor do produto, quanto eu paguei num quilo de farinha, então quanto me custaria 200 gramas de farinha. Então, eu padronizo essa receita, de repente vocês podem até colocar o procedimento para o passo a passo de tal receita, porque em receita a gente sabe que não é igual a matemática, a ordem dos fatores altera o produto, então precisa, assim, de um procedimento. Então, de repente, se quiser agregar também a esse material, e esse é um ponto até importante, porque, principalmente no segmento de alimentação, infelizmente, há muita rotatividade de funcionários. Então, vamos supor que eu sou responsável pela feijoada de quarta-feira no nosso restaurante, e todo mundo adora. O dia que eu tiver algum problema de quarta-feira, eu não conseguir trabalhar, a gente não tem feijoada? Não, a gente precisa ter aquela feijoada. E qualquer um dos funcionários que for executar esse prato, ele precisa sair no mesmo padrão, para que não tenha
essa mudança, né, na percepção do cliente. Então, a ficha técnica é um dos pontos mais importantes dentro do segmento de alimentação. Então, considerar não só da receita, Cris, mas, assim, valor de embalagem, tudo isso precisa ser considerado na hora de precificar um produto. Até porque, assim, desculpa te cortar. Não, imagina, pode concluir. Eu pensei que você tinha terminado, perdão. Não, imagina. Então, de repente, tal concorrente está vendendo por um preço X, mas os produtos que ele utiliza, a matéria-prima, é diferente da sua. De repente, a sua é mais custosa, a dele pode ser mais barata, enfim. Precisa colocar isso numa balança e ter o valor correto. Então, nessa ficha técnica também teria que colocar, desculpa, Ted, só para concluir, além dos ingredientes todos que vão, a água, o gás que ela usa, a luz e também o trabalho dela, né? Essa parte de esses outros insumos, como gás, luz, a gente pode colocar como um custo, não dentro da ficha técnica. A ficha técnica, a gente coloca os ingredientes mesmo. E na hora da gente precificar, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de markup. Aí a gente utiliza o custo da matéria-prima, que vem junto com a ficha técnica, vem o custo também desses outros insumos, como gás, água, e vem outras despesas, como variável, fixa. Então, todas elas são consideradas na hora da gente precificar. Antes até da pergunta do Anderson, só para completar esse assunto, então, diante disso, pode ser que eu tenha entendido errado, mas talvez não seja conveniente, até usando como base o ramo de alimentação, de repente o pequeno empreendedor fazer aquela chamada oferta de inauguração, né? Cobrar um preço um pouco abaixo, porque depois para subir, de repente, do preço normal, pode ficar difícil, né, Priscila? Eu falo, Ted, que isso precisa estar aliado sempre a uma boa estratégia de marketing, né? O que não pode é o empreendedor ele comercializar um produto abaixo do seu custo. A venda de cada produto, ele precisa contribuir para o pagamento das despesas fixas que cada empresa tem. E quando a gente fala de despesa fixa, são aqueles valores que eles independem da venda. Então, independente se eu vender um bolo no pote ou se eu vender 100 bolos no pote, eu tenho o salário da minha funcionária para pagar, eu tenho o aluguel, eu tenho a conta de luz, são despesas que não dependem da minha venda. Então, mesmo que eu venda um produto por uma margem de lucro zero, eu preciso estar considerando o valor dessas despesas fixas, porque senão é como se eu estivesse pagando para trabalhar. Entendeu? Perfeito. Anderson Firmino. É um assunto complexo, né? A gente pode ficar falando horas e horas aqui. Demais. Mas é muito bom. Tem muitas variantes, né? Tem muitas variáveis. Muito. Eu queria perguntar do marketing, agora há pouco, dessa mulher empreendedora, como é que é a relação dela com a tecnologia? Porque a gente sabe que as redes sociais são uma bela forma de divulgação, mas tem que ser bem empregada, tem que ser bem usada, tem que ser bem certeira. Então, como é que você observa essas mulheres que procuram o Sebrae, que contam com a ajuda de vocês, nesse sentido de usar a tecnologia em favor delas? Como é que você observa isso? Anderson, esse ponto ele é muito interessante, porque até nessa pesquisa que nós realizamos, mostrou que nesse período de pandemia as mulheres elas foram mais tecnológicas, ou seja, elas fizeram o melhor uso das redes sociais, né? E mais do que nunca, quando a gente vê Instagram, Facebook, a gente percebe que atrás de qualquer stories que na visão do cliente ele parece ser o mais simples possível, que ali tem muita pesquisa de mercado. Então, eu vejo essas mulheres buscando quais são os principais tópicos falados recentemente. Então, muitas das postagens, elas acabam fazendo essa correlação para ter mais engajamento. Então, a gente, principalmente agora que o Big Brother está em alta, a gente vê muita gente fazendo postagem relacionada ao Big Brother, porque sabe que tem muitas pessoas assistindo. Eu já vi empreendedoras fazendo enquetes para entender, por exemplo, quais eram as principais séries assistidas pelas seguidoras delas, né?
dela, no caso. E após ela fazer esse levantamento, muitas das postagens que ela fez tinha algum personagem, alguma coisa que remetia àquela série. Então, a partir do momento que eu sou fã de uma determinada série, eu estou olhando lá o feed no Instagram, e eu vejo meu personagem favorito, eu paro mais e olho. Então, elas começaram a ter esses gatilhos para ter maior engajamento das redes sociais. Elas procuraram entender melhor qual era o público-alvo dela, né? Hoje, o comportamento do empreendedor, ele mudou um pouco, e elas estão sempre buscando entender melhor quais são essas mudanças, né? Qual é a necessidade atual desses clientes. E até um outro ponto também que vem agregar, que principalmente nesse período de pandemia, as mulheres, elas se reinventaram muito, elas procuraram lançar novos produtos, novos serviços. Então, na área do segmento da beleza, por exemplo, muitas delas anteciparam vouchers de serviços, né? Então, no período dessa fase vermelha eu não consigo trabalhar, mas eu estou vendendo alguns vouchers por um preço um pouco mais abaixo, e para serem utilizados até outubro. Eu estou oferecendo uma manutenção de cílios gratuita. Então, são as estratégias de marketing, né? No segmento da alimentação, por exemplo, essa parte de confeitaria, que trabalham com bolos, doces, salgados, elas perceberam que as pessoas não estavam fazendo grandes comemorações, porque não é possível, né? Só que, ao mesmo tempo, elas não queriam que, de repente, as pessoas da própria casa, principalmente nesse momento tão dolorido que a gente está passando, deixassem de comemorar o aniversário dos filhos, dos pais. Então, elas começaram a vender kits menores, então, kits para 5, 4 pessoas, né? Então, eu percebo que essa reinvenção delas, de lançarem novos produtos aliados às redes sociais, eu acho que foi um ponto muito forte. E, assim, se elas não conheciam, isso não foi uma barreira para elas, e mais do que nunca, elas estão buscando sempre essa capacitação, entender melhor como funciona o Instagram, como pode potencializar, o uso das hashtags, os gatilhos mentais que podem estar utilizando para atingir o subconsciente dos clientes e desenvolver esse desejo nas pessoas. Então, elas estão sempre buscando estarem presentes nas redes sociais. Ou seja, aproveitando o nosso amigo que está trabalhando aí, tem que martelar na divulgação, né, Cris Carvalho? Pois é, tem que martelar na divulgação. E por falar em divulgação, eu esqueci só de dar um recadinho, eu vou precisar me despedir antecipadamente, porque daqui a pouquinho eu tenho que ir para a Beneficência Portuguesa gravar. E a Célula Mater, né, a nossa apoiadora aqui do 3 em Pauta, ela está fazendo uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas. Então, você que puder fazer uma doação, é só se dirigir a qualquer uma das unidades da Célula Mater. A matriz a gente tem ali na Bernardino de Campos, número 50, bem em frente à Beneficência Portuguesa. Então, quem puder, um pacotinho de fralda, leva lá, vai estar fazendo um bem danado para as pessoas que estão precisando. Priscila, foi um prazer estar com você aqui no 3 em Pauta. Espero que quando isso tudo melhorar, você possa estar com a gente no estúdio. A gente está falando mais sobre mulheres empreendedoras. Eu que agradeço o convite, Cris. Muito obrigada, viu? Ted, Anderson, obrigada. Marcelo, obrigada. Você que esteve aí. Amanhã eu estou aí no estúdio, amanhã às 10h30. Amanhã vai ser dupla de Cris. Dose dupla de Cris, né? Dose dupla. Cris Santos, cantora, compositora, ela que participou do The Voice, acho que há uns 2 anos atrás, se eu não me engano. Ela esteve no The Voice e amanhã ela vai estar aí com a gente. E hoje, 2h30, espero vocês na Santa Cecília TV para mais um Beneficência na TV. Beijo, gente. Até amanhã com mais um 3 em Pauta. Eu fico por aqui, Anderson Ted segue. Valeu, Cris. Muito obrigado mais uma vez. Até amanhã. E Anderson Firmino segue, aproveitando o gancho. Eu queria aproveitar e perguntar para Priscila. Assim, tem um programa que eu adoro, que ela certamente conhece também, que é o Shark Tank Brasil. Né? Então, ali são empresários, né? Pessoas que têm sucesso empresarial, né? Nos seus ramos de atividade, enfim, que escolhem projetos de empreendedores homens, mulheres, enfim, LGBT, enfim,
que acham que, de alguma forma, pode esse projeto, com um aporte financeiro, com o smart money, né, que eles chamam, que é o dinheiro, não é só o dinheiro, mas o conhecimento daquele investidor, digamos assim. Para mim, esse programa mexeu muito, assim, de ver que tem ideias boas, tem muitas pessoas com ideias muito boas, mas que não tem esse planejamento, que não tem essa estruturação, esse plano de negócio estruturado, e acabam não sendo aceitos por conta disso, né? Ou tem um valor muito alto, né? Pedem um dinheiro muito alto. Eu queria saber da Priscila como é que ela vê esse tipo de programa, né? Esse tipo de iniciativa, como o Shark Tank, no sentido também de dar esse clique para o empreendedor de que, poxa, eu posso fazer, eu quero fazer, mas eu tenho que saber fazer. Eu acho que esses programas, eles são muito importantes, né? Eles funcionam como incentivo para os empreendedores e eles percebem que, assim, por mais simples que seja a sua ideia, se ela for uma provedora de solução do mercado, eu acho que é muito válida. Então, o caminho, eu acho que eles estão aí para quebrar esse paradigma e mostrar para eles que é possível tornar uma pequena e simples ideia num grande negócio. Por isso, até Sebrae mesmo, ele tem vários programas de incentivo à startup, né, que promovem, né, eles fomentam o startup entre até muitos estudantes de faculdade, enfim, é um incentivo bem bacana e eu super apoio, eu acho que sim, essa ideia, acho que ela precisa ser tirada do papel, as tendências precisam ser pesquisadas, o mercado precisa ser testado, então se você tem uma pequena ideia, comece a fazer pequenas pesquisas com as pessoas próximas a você, crie um formulário, envie para os amigos, pesquise se já tem algo existente no mercado, se tem algo existente no mercado, do que as pessoas reclamam daquela solução no momento, então como eu poderia melhorar algo já existente, então a gente sempre incentiva essa inovação, essa criatividade, né, e até quando nós falamos que incentivamos as pessoas a abrirem um negócio, sempre o que a gente fala é no diferencial, então, eu vou começar a vender bolo, legal, vamos começar a vender bolo, mas você já pesquisou quantas pessoas aqui na região, quantas empresas estão vendendo esse bolo? O que elas fazem? Você vai fazer a mesma coisa que elas fazem? Então, é importante que a pessoa tenha um diferencial. Então, o meu bolo é mais molhadinho, ele tem um tamanho maior, ele já vem num formato família, então serve até 4 pessoas. O meu diferencial é que eu faço delivery e entrego na sua casa, eu tenho um horário de atendimento estendido, meus produtos são de qualidade, então procure entender qual é o produto que os concorrentes estão oferecendo e aprimore, tenha o seu diferencial, faça algo em que o cliente escolha comprar com você e não com o concorrente, né? Então, eu compro com você pelo seu atendimento, pela qualidade do seu produto, então pense nisso, pesquise as tendências de mercado, né? Não abre o negócio só por abrir, pensa no que isso pode vir a agregar no cliente. Então, a gente sempre fala que esse é um ponto importante, né? A gente sempre faz comparação, por exemplo, com uma barraca de banana na feira. Então, se eu tenho 2 barracas de banana na feira, as bananas são da mesma qualidade, as barracas são iguais, o atendimento é o mesmo, o produto é o mesmo. Então, o que vai fazer com que eu compre com a empresa, com a barraca A ou com a barraca B? Aquela que tiver o menor preço. Então, se tudo é igual, eu vou naquela que tem o menor preço. E nem sempre o empresário ele vai querer que o cliente vá até ele porque ele é o mais barato. Ele quer ter o seu trabalho reconhecido, que tem essa qualidade percebida na visão do cliente, né? Então, essa é uma outra dica que eu também dou para todos os empresários que estão nos assistindo. Ou se ainda o preço for o mesmo, né? No caso da banana, de repente o que leva vantagem ofereça uma dúzia, de repente, de 13 ou uma meia dúzia de 7. Né? Aquela que vem a mais, né? Também é uma boa. A gente já está chegando aí ao final, né, do programa. E Priscila, eu queria que você falasse um pouco, você falou no início do programa a respeito dos cursos, né? Você queria dar uma detalhada a respeito disso, ligados ao Sebrae? Claro,
Perfeito, vamos lá. Então, na próxima semana, no dia 12, do dia 12 de abril ao dia 20, das 9 às 11 da manhã, nós estamos iniciando mais uma turma do Sebrae Delas. O Sebrae Delas é um curso de fomento e estímulo ao empreendedorismo feminino. Então, é um curso onde só participam mulheres que pensam em empreender, ou aquelas que já empreendem informalmente, e durante 2 horinhas por dia a gente vai falando de diversos assuntos que venham muito agregar no negócio de vocês. Então, como eu falei anteriormente, a gente inicia falando de inteligência emocional. Então, hoje a gente sabe que mais do que nunca a gente precisa ter controle das nossas emoções. Infelizmente, a gente sofre muito com ansiedade, com depressão, são os males do século, né, que falam. Então, a gente precisa nos autoconhecer, esse é um dos primeiros pontos, entender as nossas emoções, saber se colocar no lugar do próximo, ter empatia, saber lidar com pessoas, ter automotivação, algo que faça você acordar e lutar por aquilo que você quer. Então, a gente inicia falando sobre a inteligência emocional, seguimos falando sobre empreendedorismo, os comportamentos empreendedores, sua ideia de negócio, então tirar aquilo que você sempre pensou em fazer do papel e transformá-la em algo rentável, em um modelo de negócio que gere lucro. Seguindo, a gente fala também de finanças, controlar as despesas da sua empresa, você entender o seu Prolabore. A gente fala também de marketing e a gente fala de formalização. Então, o que é os e-mails, benefícios, enfim. E finalizando, a gente traz uma convidada e o assunto dessa turma vai ser neurovendas. Então, a gente vai falar dessas técnicas que a gente pode estar aplicando para desenvolver o desejo no subconsciente do cliente. Então, é um assunto muito novo, que está super em alta e vai agregar muito para vocês. E no final, a gente tem as mentorias. Então, essas mentorias são uma oportunidade que a cliente tem de ter um atendimento individual, onde a gente pode trabalhar um pouquinho sobre gestão, um pouquinho sobre inteligência emocional, e a gente tem esse bate-papo remoto, no momento todos são remotos, com as clientes. Ele é um curso totalmente gratuito e totalmente online, então é uma baita oportunidade para vocês mulheres se sentirem acolhidas, é um espaço onde você pode conhecer várias outras empreendedoras, fazerem parcerias, negócios, para vocês abrirem o coração. É um curso muito bacana, onde elas realmente se identificam muito e participam bastante. Então, caso vocês tenham interesse em participar, o link de inscrição é o bit.ly/SebraeDelas1204. Então, bit.ly/SebraeDelas1204. Então, nós esperamos por vocês no dia 12, às 9 horas. Maravilha. Anderson Firmino, mais alguma questão para Priscila Veríssimo? Queria só agradecer a Priscila pela participação, pela disponibilidade em conversar com a gente. A Priscila, como eu disse, no começo do programa, eu conheci por conta do Região em Pauta da Tribuna, né, que a gente fez, ela participou da live com a mim, depois eu fiz o caderno que falou, que até abordou outros temas também, além do que foi falado na live, assim, e eu sabia que seria um bom papo, que seria bastante proveitoso, e espero que muita gente tenha aproveitado, que passe a aproveitar as dicas, as orientações da Priscila. Procurem o Sebrae, e queria agradecer a ela pela palavra. Falei que o papo era bom, Terry? Não, o papo foi muito bom, muito legal, muito esclarecedor, né, Priscila? Ratificando aí os agradecimentos à participação da Priscila. E olha, Priscila, acho que agora acho que o rapaz aí parou de martelar, viu? Acho que o programa tá no fim, acho que parou de martelar, hein? É que eu fechei o microfone. Ah, então foi isso. Eu não tinha visto, eu só estava ouvindo. Não, eu fechei o microfone. Não foi isso. Mas eu que agradeço pela confiança, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar nessa manhã aqui com vocês. Espero ter ajudado alguns empreendedores. Essa é a nossa missão como Sebrae, estimular empreendedorismo, e nos coloco muito à disposição no que vocês precisarem. No momento, as nossas unidades estão fechadas. Estamos trabalhando de home office remotamente, mas no que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Então, basta entrar em contato conosco, a gente pode estar agendando uma consultoria, um atendimento, estamos aqui para ajudar vocês. Então, contem com a gente mais do que nunca.
Maravilha. Obrigada, Muito Tete. obrigado. Obrigada, Anderson. Muito obrigado mais uma vez, viu, Priscila Veríssimo, pela atenção, pela disponibilidade e todas as informações que você passou nessa entrevista. Pessoal, 3 em Pauta dessa quinta-feira vai chegando ao final. Amanhã tem mais, sexta-feira, com música, dose dupla de Cris, como a gente brincou mais cedo. Cris Carvalho na apresentação no estúdio, a Cris Santos, cantora, compositora, participou do The Voice, inclusive, da Rede Globo, estará aqui no estúdio. Eu estarei remotamente. Anderson, você estará remotamente também? Só confirmando? Não, felizmente não. Poxa, esperava fazer um trio aí, com a Cris, um quarteto aí para cantar, pô? Não, infelizmente não vou poder aparecer amanhã, tem outros compromissos profissionais, mas vou tentar acompanhar um pouquinho para poder ouvir música e ouvir vocês. Maravilha. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam, mandaram mensagens, obrigado pela audiência e até amanhã, sexta-feira, com muita música. Eu prometo que eu não vou cantar é para a Cris Santos. Se a Cris Carvalho quiser cantar também para fazer aquele dueto, será muito interessante, até pela parceria Cris e Cris, né? Quem sabe não surge uma nova dupla aí. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Um abraço especial a Marcelo Dias, nosso diretor-geral, proprietário da Rádio Ômega de Santos. Aquele abraço.